Então vamos começar. Então, a questão que nós estamos colocando, na aula passada a gente tirou a densidade de energia a partir dessa equação. Agora vamos olhar a densidade de momento. Então o que a gente viu é o seguinte, quando a gente tirou a densidade de energia, o que a gente fez? A gente acoplou essa equação de campo com a variação do campo sob transformações de translação espacial, porque a gente sabe que as translações espaciais estão associadas ao gerador das translações espaciais, é o hamiltoniano. Portanto, a gente faz uma transformação do campo frente a uma transformação de translação espaço-temporal, que é alguma coisa desse tipo, filinha de telinha x, eu estou fazendo uma translação espacial. É igual φ de tx. Aí a gente expande esse telinha lá, e no fundo a gente viu na aula passada que o delta φ de tx sobre translações espaciais, esse delta epsilon, né, associado a esse parâmetro, ficava menos epsilon ddt do φ de tx. Então, basicamente, essa variação, quer dizer, a derivada temporal do campo, ela está medindo a variação do campo com respeito a translações espaciais. Então a gente acoplou essa equação na aula passada, né, com o φ ponto, multiplicou essa equação aqui por φ ponto, e foi desenvolvendo e tirou uma equação de conservação que dava para nós a energia e o momento. Agora, o que eu preciso é olhar o momento. Então tem duas maneiras de fazer isso. Eu já tinha a densidade de momento calculada na aula passada. Então o que nós podemos fazer é pegar essa equação, variar o S em relação a T e usar as informações sobre a equação de movimento. A gente pode fazer isso, ou, se quiser, o que a gente pode fazer também é o seguinte: o que está associado ao momento linear do campo? Quem é o gerador do momento? Quer dizer, o momento linear é o gerador de que tipo de transformações? Das translações espaciais. Né? Então, se eu pegar aqui, vamos dizer que tem um vetorzinho lá. Então, se eu fizer uma translação espacial no meu sistema, os meus campos, né, se transformam dessa maneira. O campo novo, no instante t. O tempo não muda, t' igual a t. Na coordenada nova é o campo t, x. x' é x mais a. Então, filinha de t, x mais a. Vamos dar o vetorzinho aqui, infinitesimal epsilon. Vamos chamar de epsilon, só que agora é vetor. Então, isso aqui vai ser igual a φ de tx. Agora, quando eu transladar isso aqui vai ficar filinha de t, x, mais epsilon, escalar, gradiente, φ. Filinha. Só que filinha é φ mais delta φ. Então, isso daria um infinitésimo de segunda ordem. Então, como eu estou desprezando, eu estou trabalhando em primeira ordem no infinitésimo, nessa expansão aqui, como eu já tenho epsilon aqui, que é infinitesimal, o filinha fica sendo o próprio φ. Então, isso aqui fica φ de tx. Então, isso aqui é igual a φ de tx. Então, filinha menos φ, que é o delta φ. Então, a variação do φ sobre translações espaciais é menos epsilon, escalar, gradiente e tx. Então, por quê? O momento é o gerador das translações espaciais. Então, esse de fato aqui é o meu operador de momento, né? Na mecânica quântica, inclusive, a gente multiplica isso aqui por IH cortado, e isso aqui vai dar epsilon escalar P. Então, quer dizer, o momento é o gerador das translações espaciais. Quando eu faço uma translação espacial nas coordenadas, o meu campo reage sofrendo uma variação que é gerada pelo operador de momento linear. Então, eu posso acoplar essa equação com o gradiente de φ. Eu posso pegar essa equação aqui, essa é uma equação escalar, eu posso multiplicar toda essa equação aqui por gradiente de φ. Aí eu vou ter gradiente, então posso colocar dessa maneira, trabalhar assim, ou posso pegar o nosso vetor, eu tinha apagado aqui, já posso pegar aquilo que nós interpretamos como vetor de Poisson. Dá aqui de novo o teu caderno, já. Agora.
nós tínhamos calculado o vetor de ponte, que é φ ponto, gradiente de φ. Você está esquecendo essa parte de derivada de segunda ordem, né? Estou. Derivada de segunda ordem? Aonde? Esse problema é um problema. Não, vou trabalhar com tudo. Tá. Trabalhar com tudo. Deixar aqui, tá? Isso aqui não está apagado. Porque na aula passada, quando a gente tirou esse tensor aqui, justamente, a gente tirou esse tensor olhando esse termo aqui, ó. Φ ponto. Então isso aqui é o que vem da derivada superior. Deixa eu só chamar a atenção. Já peguei teu caderno. Obrigado. Deixa eu fazer uma coisinha só antes de usar o termo com derivadas mais altas, porque ele vai dar complicação, que é só complicação algébrica, não é nada demais, não tem complicação conceitual. Mas para a gente já fixar o conceito, vamos pegar o Klein-Gordon, deixa eu apagar isso aqui. Então, se nós pegarmos a equação, agora só um instantinho, parênteses, vamos esquecer o xi, vamos esquecer o termo de derivada superior. Então, vamos pegar essa equação aqui, vamos voltar aqui ao caso de Klein-Gordon usual. Φ igual a zero. Então, nós temos o tensor de momento aqui. Menos φ ponto, gradiente de φ. E claro, temos a equação de campo lá em cima, sem o xi. Vamos tirar a derivada temporal do vetor de ponte. Então, isso aqui vai ficar menos φ2. O que eu quero fazer? Variar a densidade de momento transportada pelo campo no tempo. Isso deve estar ligado a uma densidade de força. Então, aqui fica gradiente de φ. E aqui fica menos φ ponto, gradiente de φ ponto. Aqui, bom, tem que usar provavelmente uma informação sobre a equação do campo, né? Quer dizer, φ2 pontos, que é isso aqui, a gente pode, vamos ver se vai valer a pena. Talvez valha a pena a gente, já que a gente tem a derivada temporal, vamos substituir essa derivada segunda aqui. Então vai ficar C2 laplaciano de φ, usamos isso aqui, passamos isso aqui. Estou trabalhando nesse momento com xi igual a zero. Vamos fazer primeiro uma inspeção com xi igual a zero, para a gente já ter uma ideia da força sem o xi. Depois a gente introduz o xi. Então, estou pegando esse termo com o termo lá de μ. Esse termo aqui, por um momento, agora está esquecido. Então, a derivada segunda do campo é C2 laplaciano do campo. Vai ficar aqui menos C2 laplaciano do campo vezes o gradiente do campo. Então, está aqui, estou substituindo esse aqui ao quadrado. Vai ficar mais, aliás. Esse vai do lado de lá com o sinal mais. Tá legal, vai ficar menos, tá certo. E depois, esse termo aqui não tem, e esse termo aqui vem para cá com o sinal menos, né? Então, esse aqui vai ficar mais mi, φ, gradiente de φ. E aí, nós temos esse termo aqui que é ρ. Então, menos φ2 pontos, né? φ2 pontos vai estar dando menos ρ. Menos ρ, gradiente de φ. Tá certo mesmo, né? Eu não estou errando esse sinal, não. Esse cara aqui vai para lá com o sinal mais, esse cara vai com o sinal menos, porque menos fica mais e aquele ρ ali fica menos. Tá certo. Bom, aqui então a gente já tem alguma coisa pronto para uma equação de continuidade. DDT de alguma coisa. Agora a gente tem que, para ter uma equação de continuidade completa, a gente tem que buscar um divergente, ou um gradiente, alguma coisa. Esse termo aqui, ele está, a gente poderia escrever esse termo aqui como sendo o gradiente, quer dizer, isso aqui está com cara de gradiente. Desculpa, esse terceiro termo de ρ? Veio daqui, do termo homogêneo. Tá. Não é isso? Estou pegando aqui a derivada temporal segunda de φ, até um C2ρ. Tem um C2 multiplicando isso aqui, porque tem esse 1 sobre C2 aqui. Estou eliminando isso aqui, eu quero calcular isso aqui. Estou substituindo lá o φ2 pontos. Então ele vai ter que ter C2 laplaciano, C2 mi, e vai ter o C2ρ também. Era isso? E também está faltando o termo de cima, menos φ ponto, grade de φ ponto. Esse aqui? Isso. Estou botando aqui. Estou primeiro substituindo isso aqui. Então, esse aqui me dá três termos. Me dá o gradiente, me dá o termo mi
me dá o termo de ρ. Agora vamos trabalhar esse termo aqui. Menos φ ponto, gradiente de φ ponto. Tá certo, né? Então tá legal. Bom, então vamos ver o que esse termo aqui já está com um jeitinho bom. Quer dizer, isso aqui está me dando o gradiente, né? Quer dizer, φ, gradiente de φ, isso aqui está me dando o gradiente, vamos dizer assim, de φ ao quadrado sobre 2, né? Se eu tirar o gradiente dessa função aqui, C2 aqui, no meio do C2 mi φ ao quadrado. Quer dizer, se eu tirar o gradiente disso aqui, isso aqui vai estar me dando, vai dar o fator 2 aqui, vai cancelar, vai ficar C2 mi φ gradiente de φ. Tá legal. Então isso aqui eu poderia colocar sob a forma de um gradiente. Mas a gente está querendo ver, quer dizer, a gente tem a derivada de um vetor aqui, quer dizer, uma equação boa. Vamos ver essa equação aqui, o que ela é. Bom, então você está me dando assim. Esse termo aqui não, esse termo aqui está ficando fora, ele tem esse ρ aqui. Esse termo aqui eu também posso colocar sob a forma de um gradiente. Poderia escrever esse termo aqui como sendo o gradiente de um meio de, esse termo saiu assim, né? Φ ponto ao quadrado. Fica 2 vezes φ ponto, gradiente de φ ponto. Então esse termo aqui se inclui nesse gradiente aqui. Esse aí do meio também, não? Esse aqui? Não, porque esse aqui é um ρ. Eu não sei. Sim. Não sei o que é esse ρ aqui. Agora, esse termo aqui, ele é laplaciano, vou botar aqui, ó, esse termo aqui é laplaciano de φ vezes, bom, peraí, eu fiz só uma coisinha só, tá certo. Nós derivamos esse cara aqui, tá certo, esses dois termos aqui. Aí já coloquei esse aqui, não esqueci agora. Tá? Vamos trabalhar esse termo aqui. Depois eu boto o C2, laplaciano de φ vezes gradiente de φ, isso? Então isso aqui é um termo assim, ó. Então esse gradiente aqui é um termo in. Então isso aqui vai dar para nós, vamos colocar assim, vamos botar assim, derivada J de φ, e aqui uma derivada I de φ. Vamos colocar dessa forma. O que eu estou querendo dizer com isso é que a gente está dizendo que essa equação é uma equação vetorial, vou pegar a componente I desse vetor, a componente I desse daqui, a componente I, é como se aqui fosse um DI, e aqui a componente I desse gradiente. Estou só pegando esse termo com a componente I livre, que é a componente vetorial. Então a gente pode escrever esse termo aqui assim, dj do dj, djφ, diφ. Então, botei essa derivada aqui atuando aqui. Então, estou escrevendo esse termo como sendo essa derivada inteira, mas agora menos essa derivada aqui, djφ, dj, diφ. Então, quer dizer, esse termo aqui, essa derivada segunda, bate aqui, gera esse termo. Quando ela bater aqui e gerar esse termo, eu tiro esse termo para poder fazer essa identidade aqui. Então, eu posso escrever esse termo aqui como sendo menos C2, e aí, esse termo aqui, ele é, vou botar assim, dj, do dj de φ, diφ, menos esse termo, vai ficar mais C2, então, tem esse menos C2, esse menos aqui vai ficar mais. Agora, esse termo aqui eu posso escrever assim, ó, djφ, troco essas duas derivadas aqui, di do djφ. Então, eu poderia escrever esse termo aqui como sendo a derivada I de 1/2 de djφ, djφ. Ou seja, esse termo aqui é o gradiente de 1/2 do gradiente de φ, escalar gradiente de φ. Então, vamos escrever esse termo aqui, eu já vou apagar, esse aqui já está ficando bagunçado. Né? Então, essa porra aqui pega, legal? Pega. A farinha? Sim, dá para ver. Dá para ver, né? Então, tá legal. Então, eu vou botar esse termo aqui, menos C2, dj, diφ, dj, mais C2,
gradiente. Vamos manter esse índice I. Então, vou fazer o seguinte, vou pegar a componente I desse vetor aqui, fazer essa componente I. Aqui tem o índice I. Vou escrever esse termo aqui também como sendo índice I. Está esse termo aqui dentro. Então, esse termo aqui é esse aqui. Agora, tem que pegar esse aqui, né, que eu não botei aqui. Assim, então, esse termo aqui vai aparecer menos C2. Então, esse aqui ficou menos C2, vai aparecer mais C2. É esse termo que eu estou trabalhando aqui, mais C2, DI, que é o gradiente, né? Esse termo aqui, gradiente do DJφ, DJφ. Esse termo aqui. Agora, vai entrar esse termo aqui, que é DI também, de meio, C ao quadrado e φ ao quadrado. Depois vai entrar esse termo aqui, vou botar ele aqui, menos DI de meio de φ ponto ao quadrado. E depois esse termo aqui, menos C2 ou gradiente de φ. Você não pode fazer o seguinte, todos esses termos aqui estão com uma boa carinha de equação de continuidade, exceto esse. Então vamos pensar o seguinte, vamos tentar agrupar todos esses termos do lado direito da seguinte maneira, menos C ao quadrado dj. Aí aqui eu tenho DI, dj, derivado em relação a x e derivado em relação a x. Esse termo aqui ficou assim, mais D2. Isso aqui está contraído com isso. Então, como aqui tem J, eu posso colocar aqui um ΔJ, porque aí esse J aqui, com esse ΔJ, fica esse DI aqui, só para poder uniformizar e poder fatorar um DJ para todos os termos aqui. Então aqui vai aparecer um ΔJ e aqui ficou DJφ, DJφ. Aqui eu posso escrever isso aqui, nada mais é do que o gradiente ao quadrado. Mas sem esse C2, né? Tem esse, não tem C2 não? Não, porque você já está colocando lá fora. Ah, estou colocando o C2 aqui fora, você tem razão. Tem que Tá ser certo. menos. Isso, então são menos aqui, obrigado. Já coloquei o C2 aqui fora, obrigado. Menos C2. Então, DJ, esse termo aqui, está aqui. E aí, como a Daniela corrigiu, esse termo aqui está aqui. Aqui, eu já coloco, como você falou, estou colocando o C2 do lado de fora. Tem um sinal mais, vai ficar sinal menos. De novo, aqui eu vou poder botar um ΔJ. E aqui vai ficar um meio do Mi φ ao quadrado. Está dentro, vai ficar delta DI. E depois esse termo aqui, que ficou a mesma coisa. Menos um meio, também tem um meio, ΔJ. Aqui eu acho que tinha um meio, né? Que era derivada do gradiente de φ, também tem eu tinha perdido o meio aqui, ó. E quando eu fiz aquilo, ficou um termo assim, ó, DJ, φ, DJ, DI, φ. Aí o que eu fiz? Eu troquei esse I com esse J. E aí esse termo aqui, ele é derivada de um meio DJφ, DJφ. Então esse meio aqui. Então fica o gradiente de φ ao quadrado, aqui vai ficar a derivada temporal de φ ao quadrado. E aí agora ficou esse termo aqui, menos C2 ou gradiente de φ. Então nós estamos podendo escrever essa equação assim, derivada temporal da piésima componente do momento, do vetor de Poynting. Vou jogar esse termo para o lado direito. Mais C2. Posso botar esse C2 para dentro, só por uma questão de definição. Botar aqui um DJ. E aí aqui dentro eu formei um objeto que é um tensor. Ó, que é DI, DJ, ΔJ, ΔJ. Aqui dentro do gradiente J tem um tensor TIJ. Vou chamar esse tensor aqui de TIJ. E isso aqui é igual a menos C2 ρ gradiente de φ. Vamos trabalhar agora, claro. Vamos trabalhar não. O que foi esse TIJ para nós? Só para a gente recolher aqui o que nós estamos definindo como sendo TIJ.
Pj é menos C2 dj. E aí depois esse termo aqui. Eu joguei ele para lá, então eu joguei ele para cá, C2. Eu estou jogando esse termo para lá. Então eu incorporei o C2 aqui dentro. O C2 dj mais 1 meio do delta ij. Aí ficou. Tudo isso aqui foi para lá também com sinal mais, né? Porque esse aqui vem com sinal mais, então esse aqui ficou mais. Esse aqui vai para os menos. Menos isso aqui. Menos 1 meio de delta ij. E daqui cá. Φ ponto ao quadrado. Esse termo de Φ ponto ao quadrado ele tem que ser positivo. Por quê? É dentro do parênteses porque a gente está colocando menos lá fora. Deixa eu ver aqui. A gente O menos no colocou C2. esse menos aqui em evidência. Mas não está certo. Você tem razão. Ele aqui tem que ficar positivo. Esse só que estava errado, esse aqui está É certo. só isso. Então tá bem. Obrigado. Então quando eu jogar para lá, esse termo aqui vem para cá com sinal positivo global, e aí eu mantenho esses sinais aqui. Obrigado. Φ ponto ao quadrado fica positivo. Menos delta j, gradiente de φ ao quadrado. O C2 que está multiplicando tudo, né? C2 está multiplicando tudo. Tá? E depois aqui, menos 1 meio de φ ao quadrado. Esse delta j também está multiplicando aqui, esse aqui, isso aqui. Então ficamos com isso aqui. Agora, o que é interessante é o seguinte. Então, a variação do momento, se não houvesse, se não houvesse fonte externa, isso aqui seria zero. E aí eu teria uma legítima equação de continuidade. Derivada temporal de alguma coisa, mais a divergência de um tensor, aqui eu estou tirando a divergência desse tensor. Divergência de um vetor seria assim, mas como esse cara é um tensor, contraiu uma derivada com uma componente desse tensor aqui, que é um tensor simétrico, isso aqui está me dando uma divergência. Então, é uma equação de continuidade para um vetor, porque normalmente a gente escreve assim, a equação de continuidade para um escalar, é a derivada, ou é a derivada temporal do escalar, mais a divergência de um vetor, vamos colocar assim. Uma equação de continuidade com uma grandeza escalar. Se eu pegar agora uma equação de continuidade com uma grandeza vetorial, sei lá, seja uma grandeza VI, eu vou colocar aqui mais um dj de um certo tensor TIJ, igual a zero. Então tem que fazer essa divergência. Então essa seria a equação de continuidade com o vetor, que é o vetor de momento. Então, se não houvesse essa densidade externa, eu teria a variação temporal do momento, que é uma força, compensada por essa divergência aqui. Então, como isso aqui está dando uma densidade de força, isso aqui também está dando uma densidade de força. Agora, isso aqui é o que está me dando, então, a troca, Quer dizer, a força, então, que esse campo recebe devido à interação com essa carga, então, o que eu tinha colocado para vocês aqui, como se eu tivesse uma distribuição de carga, sei lá, uma distribuição de matéria aqui, e essa matéria interage trocando escalar, ela interage com um campo escalar. Tem uma radiação escalar aqui. Então, essa radiação vai fazer uma força na densidade de distribuição de matéria, e essa matéria vai reagir, também fazendo a mesma força. Então, essa é a força feita sobre a densidade de momento, feita às custas, quer dizer, da densidade de momento do campo. Então, isso significa que a força que vai ser exercida sobre ρ, a densidade de força, vamos colocar assim, que vai ser exercida sobre ρ, vai ser ρ gradiente de φ. Então, quer dizer, esse gradiente de φ, no caso do campo elétrico, da força de Lorentz, o que a gente tinha era que a densidade de força, atuando tanto no escalar como na corrente, porque lá eu tenho duas coisas, seria ρ vezes o campo elétrico, mais ρ, mais J, vetorial campo magnético. No nosso caso, a gente não tem J, a gente só tem uma densidade, uma distribuição escalar de matéria. Então, esse gradiente de φ é como se fosse exatamente o campo elétrico. Então, se a gente pegar um campo escalar que está interagindo com a matéria, você diz, eu tenho uma carga que, ou seja, eu tenho duas cargas, o fóton, duas cargas elétricas. O potencial de interação
é obtido pela troca de fórmulas. A interação é feita pela troca de campo vetorial. Aqui, nesse caso, a gente tem um campo, é como se eu tivesse uma matéria escalar aqui, uma carga aqui, outra carga aqui, e essa carga vai trocar, vai interagir trocando um campo escalar. E aí, a interação, na lei de Coulomb, eu teria QQ sobre R ao quadrado. Quer dizer, essa interação gera uma força que cai com 1 sobre R2. Essa interação aqui é uma interação entre campos elétricos, é a força lá. É essa aqui. E nesse caso aqui, quer dizer, o gradiente do campo escalar é que vai fazer o papel do campo, como se fosse um campo elétrico, mas não é, claro, é um campo, quer dizer, a parte do campo que vai se acoplar com a distribuição de matéria e vai fazer essa força sobre essa matéria. Se a minha partícula, se a minha distribuição fosse uma partícula pontiforme, quer dizer, se o meu ρ fosse uma certa carga, não digo que a carga elétrica, uma carga qualquer, uma carga escalar, localizada num ponto X, né, carga pontiforme, então a força que estaria agindo seria essa força, naquele ponto X, o valor do gradiente do campo. Então é como uma força, tipo força coulombiana. Mas é esse objeto aqui. Então, o que é o campo escalar para nós? Na verdade, na lei de força, quem vai aparecer não é o escalar, é o gradiente do escalar. Da mesma forma que no eletromagnetismo. Quem aparece na lei de força de Coulomb não é o potencial, é o campo, que é o gradiente do potencial. Então, isso é o problema resolvido sem a ação desse termo aqui. Agora, o que a gente pode observar, eu não vou falar, aí fica como tarefa, vocês já entenderam o que fazer, porque agora é só jogar com derivada, mas de qualquer maneira, esse termo aqui, ele só tem derivada. Então, o que a gente espera é que esse termo aqui, ele entre completamente aqui, nessa definição. O que esse termo novo vai fazer com essas derivadas mais altas é redefinir. Mas agora, esse campo aqui, essa matéria escalar, quando eu refizer o mesmo problema, considerando esse termo aqui, essa matéria escalar, ela vai sempre aparecer isolada. Ela não tem nada a ver com o que se... Então, eu estou dizendo que, certamente, a densidade de força vai se manter a mesma. Porém, o que vocês vão ter que buscar é a nova expressão. Quer dizer, vocês vão ter que derivar uma coisa muito maior, que agora já não é mais esse valor de ponte que vocês vão derivar. Vocês vão derivar esse objeto aqui. Então, vai derivar temporalmente aqui, derivar temporalmente aqui, aí vai aparecer um φ dois pontos aqui, derivar aqui, quer dizer, vocês têm que fazer toda essa derivada, e aí a pergunta que a gente agora faz é: quem vai ser o novo tensor de tensão em presença do parâmetro ψ? O vetor de Poynting agora depende do ψ, e o novo tensor de tensões também depende do ψ. Esse termo aqui, ele deve estar representando, se isso aqui é uma densidade de força, né? Quer dizer, isso aqui é DDT. Se eu vou interpretar isso aqui como uma densidade de força, isso aqui também tem que ser uma densidade de força. Deixa eu apagar isso aqui um instantinho, só para a gente fazer uma análise dimensional rápida. Então, só para esquematizar, só para lembrar a tarefa que fica para quem quiser fazer, é rever, da mesma forma como nós tiramos a equação de conservação da energia e do momento em presença dessa derivada superior, agora é tirar a nova expressão do tensor de tensão que vai aparecer na equação de continuidade desse novo vetor de Poynting. Como esse termo aqui vai afetar o problema. Esse primeiro termo... Qual deles? Esse termo do meio, no caso aí. Aqui? Não, aqui nessa expressão dessa. Esse aqui? Aqui? Esse aí já não vai mudar a expressão da força também, não? Esse aqui vai dar uma derivada segunda aqui. Quando você for substituir a Mas eu estou achando que quando eu for substituir aqui, vai aparecer um ρ aqui. Ah, você tem razão. Então, quando eu substituir a derivada segunda aqui, o ρ vai entrar. E aí o ρ vai entrar acoplado ao ψ. Então é interessante. Então, mais do que eu pensava, que eu não tinha feito, né? Você tem razão. Mais do que eu pensava, eu vou ter uma contribuição também da força que vem daqui. Isso vai ficar mais interessante ainda, porque aí a gente vai ver então que o termo de derivada ordinária, né, o termo normal, ele me deixa a força só dependente da distribuição de matéria. Mas agora, esse campo ele vai afetar a força, porque a matéria vai interagir. Então, seria interessante. Se alguém fizer, me mostra a resposta
para a gente poder dar alguma interpretação interessante. Então, fica essa tarefa para vocês aí. Só chamar a atenção aqui de uma coisa. Isso aqui é a densidade, força, vamos dizer. Então, o DDT é 1 sobre tempo. A DDT, vamos colocar aqui, é 1 sobre segundo. O vetor de Point ele é momento. Então, portanto, é quilograma, metro por segundo, né? Quer dizer, massa vezes velocidade. É densidade de momento. Então, aqui vai ter um comprimento a terceira. Eu estou imaginando que esse primeiro termo, então, tem essa dimensão. 1 sobre tempo, e aí uma densidade de momento, massa vezes velocidade, sobre o volume. Então, esse termo aqui vai ter uma dimensão de quilograma sobre segundo ao quadrado, metro ao quadrado. Esse metro aqui cancela com esse metro aqui, e esse segundo vai para cá. Agora, o segundo termo, ele vai ser 1 sobre comprimento. E aqui é a dimensão de T, nós vamos determinar. Mas eu quero que isso aqui, por homogeneidade, isso aqui vai ter que ter a mesma dimensão que o primeiro termo, quilograma por segundo ao quadrado, metro ao quadrado, né? Então, esse metro aqui, vamos dizer, cancela com esse metro aqui. Então, nós vamos ter aqui quilograma por segundo ao quadrado, metro, não é isso? Essa aqui é o meu T, né? Eu introduzi, nós colocamos na... Tá certo. Mas se bem que tudo bem, o C2 está dentro do T, não importa. Não importa o que esteja dentro do T, o que a gente vai querer é que isso aqui tem uma dimensão de... isso aqui só para a gente ter uma ideia, né? Então, isso aqui, quilograma, metro ao quadrado. Então, isso aqui é momento por unidade de tempo, quer dizer, isso aqui é força. Tá certo? Então, isso aqui é força por unidade de volume. Então, fica isso aqui. Então, a gente vai ter esse objeto aqui, vai ter dimensão para nós de quilograma sobre segundo ao quadrado metro, né? Então, ele vai ter, o que a gente pode ver aqui? Multiplica por o metro ao quadrado em cima e embaixo, vai aparecer... Metro ao quadrado aqui, metro ao quadrado aqui. Vai dar metro ao cubo. Tá aí certo. metro ao Que é uma quadrado. densidade, né? É a densidade de energia, né? Poderia... Porque vai ser massa vezes velocidade ao quadrado. Espera aqui, olha só. Vamos ver o seguinte. Isso aqui a gente não tem aqui quer dizer, que tem metro ao quadrado. A gente pode pensar o seguinte. Porque quilômetro ao quadrado. Faz o seguinte, vem você fazer, porque aí eu vou ficar confuso. É melhor. Porque se um grita do lado, outro grita de outro, é melhor um só fazer. Vai lá fazer. Não, mas isso força sobre a área. Vamos lá. Pois é, isso que eu estou vendo. Eu queria chegar lá. Vai lá. Força sobre a área, exatamente. Vai lá. Seja o maestro aí. Não, que eu ia chegar aqui, velocidade por massa e energia, da energia por volume, não? Certo? Pois é, isso aqui. Mas tira... Não, tira um metro em cima e embaixo. Olha só, você botou aqui quilograma, aqui estava metro ao quadrado. Então mantém o metro ao quadrado aqui. Então, quilograma, metro por segundo ao quadrado. Não, você tem aqui. Não, fica metro cúbico. Aqui tem metro aqui. Você bota o metro ali em cima, né? Fica metro. Metro por segundo ao quadrado. É força. Força por unidade de volume, né? Isso. Então, tem que ser. Isso. Força por unidade de volume. Tá certo, beleza. Olha, força, obrigado. Tá certo, isso mesmo. Desculpa, obrigado por ter vindo aqui. Então, é força por unidade de volume, né? Não é por unidade de área, né? Agora, quando eu faço aquele termo ali, quer dizer, quando eu divido, né? Eu já dividi aqui por esse metro aqui. Tá certo. Se a gente colocar aqui, isso aqui é força por volume. Então a gente poderia pensar, isso aqui é força por área e aqui tem um comprimento aqui, isso? Então isso aqui é uma pressão, que é força por unidade de área, faz pressão por unidade de comprimento. Tá legal? Então isso é a unidade de T. Então seria uma unidade de pressão por unidade de comprimento. Então, quer dizer, de uma certa maneira, tem alguma coisa ligada à pressão aqui. Vamos dar só uma olhadinha aqui nesse termo. Se a gente olhar para esse termo aqui, ele tem duas, por exemplo, se eu pegar a componente x desse vetor aqui, eu vou produzir aqui, se eu pegar a componente x, aqui é x, aqui é 1, então aqui vai ficar d
D1'. Então isso aqui vai dar para nós D1 E1'. Mais D2 T1'2 mais D3 T1'3. Então a gente vai ter esse termo aqui está ligado a alguma coisa que envolve o plano x, y, quer dizer, se eu estiver estudando a variação de momento na direção x, então, se eu pegar essa componente aqui x, claro, vai aparecer esse termo aqui, quer dizer, se eu fixei o i igual a 1, o primeiro termo vai ser 1, 1. Fixei o i igual a 1, vai ter 1, 2. Se fixei esse i igual a 1, que vai ser 3, 3. Então aqui eu tenho esse objeto T1, aqui eu tenho alguma coisa que envolve T1'2, quer dizer, alguma coisa que envolve esse tensor projetado nos dois planos x e y, e aqui no x e no z. E aqui alguma coisa só x com x. Então, quer dizer, esse tensor aí, ele vai acoplar, né, como sendo um tensor, obviamente, ele se decompõe segundo os três planos. Se nós estamos olhando a conservação do momento ao longo de x, então, aqui, essa direção aqui, porque todas as três direções estão colocadas. Se eu vou para o espaço dos momenta, isso aqui fica o momento ao longo da direção x, que é a direção que nós estamos aqui vendo, né? Aqui, direção x, momento tx, e aqui o ttil 1, 1. Aqui fica o momento na direção 2, o ttil 1, 2, e aqui fica o momento na direção 3, e o ttil 1, 3. Então, aqui eu vou dar esse objeto aqui, tá? Ttil 1, 2, ele está, quer dizer, esse K2, então esse K2 aqui é ortogonal à direção do momento. Esse aqui é o momento na direção K1, que está fluindo o momento, e esse K2 aqui está na direção ortogonal ao momento, e esse aqui também, K3, está na direção ortogonal a x, né? Quer dizer, na direção ortogonal, aquela direção. Depois, claro, eu vou fazer a mesma coisa por S2 e por S3. Então, esses tensores aqui, ele está dando esse objeto aqui, que está numa direção ortogonal ao plano Z. Quem é ttil? Ttil é a transformada de Fourier. Ah, tá. Dos tensores de energia e momento aqui. Só para a gente, porque às vezes olhando no espaço de Fourier fica mais fácil olhar as coisas aqui. Então, esse cara aqui é o momento na direção que está fluindo. Esse cara aqui, ele vai me dar essa direção, ele vai me dar esse produto escalar. Esse momento ortogonal na direção y, por exemplo, e no plano xy, nesse plano aqui. Então, esse aqui está me dando na direção z. Então, o que a gente está vendo é que esses tensores, essas componentes aqui de momento, elas vão estar se organizando na direção de ortogonal à direção de propagação e agindo nesse plano aqui. Esse plano aqui, vamos dizer, se eu chamar isso aqui de x, y, isso aqui de z, então esse termo aqui, ele tem esse K2 aqui na direção y e tem esse T1'2 que está nesse plano aqui, x, y. E tem esse K3 aqui que está na direção, esse K3 aqui que está para cá na direção z. Então, esse objeto aqui é ortogonal a esse plano. Então, é isso que está me dando, quer dizer, à medida que o momento está se propagando para cá, nós temos forças laterais feitas nesse plano aqui. Então, esse tensor aqui, a gente chama de tensor de tensões por essa razão. Ele vai medir as tensões dos planos coordenados à medida que o momento vai se propagando. Bom, então era isso que eu queria chamar a atenção. Então, nesse caso aqui, vamos ver agora se a gente puder pegar, eu queria deixar uma outra coisa para vocês pensarem aí. Nesse caso aqui, que é o caso simples, que a gente só tinha uma derivada, a gente conseguiu ter uma interpretação e ver o que deve sair daí. Então, deixo essa tarefa para vocês completarem. Mas agora tem uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que é o seguinte. Observem aqui que qual é o significado dessa equação aqui. Então, eu tenho a dinâmica do meu campo está do lado esquerdo e tem uma fonte para esse campo. Esse campo está interagindo com essa fonte externa. Mas vocês poderiam pensar, mas por que eu não tenho campo φ aqui, por exemplo? Imaginem que eu tivesse a seguinte equação. Vamos esquecer esse termo aqui, porque ele só vai dar, assim, efeitos a mais. Vamos dar uma olhadinha na equação de Klein-Gordon usual aqui, que é 1 sobre C, ao quadrado, D2 menos Laplaciano de φ. Tá lá, equação de Klein-Gordon normal, mais aquele termo usual dela. Vamos trabalhar com isso aqui. Mas vamos dizer que tem o seguinte. Quando a gente... estou fazendo confusão com os dois cursos. Mas vou abrir a questão aqui. Imaginar o seguinte, imagina que esse meu campo escalar, ele esteja se propagando no meio. Eu tenho um campo escalar, se eu não colocar nada como está ali, meu campo escalar está completamente
livre e eu tenho uma fonte externa com a qual ele vai interagir. Mas imagina que eu tivesse uma outra fonte no problema, em que aparecesse aqui um termo que vou chamar essa fonte externa de, eu chamei de ρ, vou chamar de f. Uma função f de tx aqui, porém, diferentemente dessa, ela está acoplada ao campo. Botei esse termo aqui e aqui o ρ. Então, o meu problema agora tem duas nuances, né? Tem o campo e a fonte externa com a qual ele está interagindo. Mas agora aparece um termo novo, em que eu tenho também alguma coisa externa, mas essa coisa externa já está acoplada com o meu campo. Aqui é diferente, ela está acoplada ao campo, mas fora, né? É como se eu tivesse uma densidade de carga. Se essa densidade de carga é zero, o meu campo é zero, o meu campo é livre. Mas agora não, se a densidade de carga é zero, o meu campo, de qualquer maneira, está interagindo com alguma coisa, está acoplado a esse sistema aí, que não é um campo, é alguma função fixa. Eu não tenho uma dinâmica para ele, eu tenho que representa, o que a gente pode dizer, um tipo de uma anisotropia. Tem um campo escalar fixo, F, que domina o espaço. E meu campo está diretamente acoplado. Então, mesmo que eu não tenha a fonte externa com a qual o meu campo vai interagir, o problema anterior era esse, eu tinha essa fonte, meu campo chegava, e aí a gente tinha a interação dessa carga com esse campo, e tiramos uma lei de força. Agora não, agora eu tenho essa função aqui que está acoplada com o campo. Então o meu campo ele já percebe ao longo de todo o espaço-tempo a presença de alguma, sei lá, tipo um éter, como se fosse um meio que permeasse o espaço-tempo, definido por essa grandeza aqui, como se fosse alguma coisa de fundo. E o meu campo escalar está passeando nesse fundo aí. Vamos dar uma olhada para ver o quanto isso aqui pode modificar. Qual é a diferença entre um fundo acoplado diretamente ao campo e um fundo que simplesmente representa uma fonte ou um sistema com o qual o campo vai interagir? Então aqui vocês veem que não tem fim. Isso é uma interação, né? Quer dizer, meu campo vai interagir com esse ρ, mas ele não permeia o espaço e o tempo todo. Essa densidade de carga pode ser muito localizada. Claro que esse F também pode ser localizado, não precisa ser uma função não trivial sobre todo o espaço e tempo, mas em princípio vamos deixar. Mas qual é a característica desse objeto em relação a isso? Deixa eu apagar isso aqui. Essa discussão tem aparecido, não dessa forma simples como eu estou falando, mas na astrofísica, na discussão das relações de dispersão dos fótons que vêm de galáxias distantes, né, e que pouco eu já vou acabar, vai ser rápido isso aqui, e que passam por meios onde existem anisotropia, por uma anisotropia na radiação cósmica de fundo. Então, o fóton pode passar por regiões com diferentes, né, com a anisotropia na radiação, e ele vai interagir com as anisotropias. Isso vai dar uma relação de dispersão de tal maneira que o fóton observado pode ter um desvio para o vermelho muito razoável. Então, o modelo simples, a gente já pode olhar aqui, isso já pode ser visto, não precisa ser olhado para o eletromagnetismo, pode ser olhado já para o campo escalar, que às vezes é mais... Vamos fazer então o seguinte, vamos voltar para a densidade de energia. Como é que eu tirava a densidade de energia? Lembra que a densidade de energia está ligada à variação espacial, à variação por translação temporal. Então, basicamente, é acoplar essa equação com o φ ponto. É rapidinho que a gente já fez, né? Só que a gente vai ter 1 sobre c ao quadrado, está aqui, d2 dt2 do φ, vezes φ ponto. Esse termo, né? Depois mesmo uma classiana de φ, vezes φ ponto. Depois, mais mi φ ponto, mais f de tx, e φ ponto. E aqui o vou ficar. Muito bem. Então a gente já sabia mexer nesse termo aqui. Esse termo aqui a gente colocava sob a forma de uma equação de continuidade, isso aqui seria derivada, isso aqui é derivada temporal do φ ponto. Então eu posso escrever esse termo aqui como sendo 1 sobre 2c ao quadrado, φ ponto ao quadrado.
né, que a gente já tinha ficado derivando isso aqui, vai produzir φ ponto vezes x2 pontos. Esse termo aqui, a gente jogava, termo que tinha essa estrutura. DI φ ponto. Então a gente escrevia isso aqui como a derivada espacial, né, o gradiente, né, de DI φ ponto, menos DI φ ponto. Fazer essa igualdade aqui. Então, esse termo aqui já ficava para nós divergência de φ ponto, gradiente de φ. E esse termo aqui, eu posso colocar essa derivada temporal aqui, e aí fica menos a derivada temporal de 1/2 do gradiente de φ ao quadrado. Sempre fica duas vezes, gradiente de φ, derivada temporal do gradiente de φ. Então, a gente jogava. Esse termo dava duas contribuições. Dava esse termo aqui, ele já tem sinal negativo aqui, né? Olha, menos aqui, mais aqui, menos aqui, mais aqui. Então, esse termo entra na derivada temporal. Esse termo aqui vai produzir aqui para nós mais 1/2 do gradiente de φ ao quadrado. Esse termo aqui também é imediato, vai para a derivada temporal, mais 1/2 do μ, φ ao quadrado. Eu apaguei aquele termo, que ficava com menos, né, me parece que era menos, divergência do φ ponto, gradiente de φ. A gente bota esse aqui com sinal mais, e bota esse menos aqui. E aí ficou esse termo aqui, que a gente pode escrever como sendo a função f, vou esquecer o argumento, né, f, mas aqui eu vou ter ddt de 1/2 de φ2. Isso, 2 φ ponto. E aqui o nosso termo, o φ ponto. Tudo aqui, né? Agora, esse termo aqui eu ainda posso também colocar de uma certa maneira na equação de continuidade. Ele vai ser ddt de 1/2 do f φ2, porém agora eu tenho que subtrair menos 1/2 de derivada do t do f, eu vou botar aqui f ponto, derivada temporal do f, vezes 1/2 de φ2. A gente pode escrever essa equação como uma equação de continuidade, fica derivada temporal daquilo que nós já tínhamos identificado como sendo a densidade de energia do campo. Só que agora vai aparecer esse termo aqui, vamos dizer, mais 1/2 de φ do f φ ao quadrado. Depois, a gente vai ter mais a divergência do vetor de Point. Esse aqui continuou, tá? Ele não foi alterado por essa vamos dizer, espécie de meio que, né, está acoplada com o campo escalar. E aqui nós temos o ρ ponto. Porém, vem para cá esse termo novo aqui, menos f ponto sobre 2 φ ao quadrado. Então, a gente está observando o seguinte, essa espécie de fundo que se acopla diretamente com o campo φ, ele dá duas contribuições. Ele, de qualquer maneira, ele altera a energia do sistema. Ele dá essa contribuição aqui. Mas, agora, a derivada temporal dele, se ele for constante, esse termo, claro, se ele for constante, se f é uma constante, né? Quer dizer, constante do tempo, não depende das coordenadas x, ele entra lá de qualquer maneira, mas não dá esse termo de tipo dissipação. Então, diferentemente então, dessa fonte aqui, essa fonte apenas, ela troca energia com o campo, e depois a gente viu, isso aí gera uma lei de força, porém, sem alterar a densidade de momento. Agora, como essa fonte F, como esse fundo F, ele está acoplado diretamente com o campo,
Então ele acaba também entrando na própria, ele não modifica a densidade de momento, mas modifica a densidade de energia do campo, mas ao mesmo tempo, se ele tiver uma derivada temporal não trivial, ele vai estar dissipando a energia do campo, ele vai estar contribuindo para esse termo aqui, né, que é um termo típico de, vamos dizer, dissipação, é como se eu tivesse uma corrente externa também, no caso de Marx, interagindo com o campo. Então eu queria só sugerir a vocês duas coisinhas aqui. Quem quiser completar essa tarefa aqui, seria agora olhar a influência desse F aqui na densidade de força. Então, quem quiser continuar, seria esse, então, quer dizer, se o teu campo, vou dar um exemplo agora do eletromagnetismo, se o teu campo vai e ele interage com alguma coisa que está modificando o seu meio, né, que seria esse objeto aqui, isso vai alterar a força que nós tínhamos visto do campo escalar, que era, no caso de uma derivada só, era a rho do gradiente de φ. Então havia essa força aqui que o campo faz sobre a densidade de carga, e a densidade de carga reage fazendo essa força no campo. Então, ponto 1 aqui seria rever, né, vamos dizer assim, rever a densidade de força. E aí, claro, para rever a densidade de força, basicamente o que a gente vai fazer vai ser tirar a derivada temporal do momento. O momento não se modificou, mas a equação de campo está modificada. Esse seria o primeiro ponto. E 2 seria rever a relação de dispersão vamos dizer, do campo. Se eu for agora olhar essa expressão aqui, o campo, vamos dizer, sem interação com o ρ. Só o campo mesmo, né? Fazendo ρ igual a zero. Mas aí, claro, o ρ sendo igual a zero, o F fica porque o F faz parte do meio. Então, o campo está interagindo diretamente aqui. Agora a questão eu vou ver qual é o papel desse objeto aqui na relação de dispersão. O que isso vai fazer? Quer dizer, a frequência do meu campo, ela agora vai começar a ter uma dependência. Essa equação aqui que me dá a frequência, ela é afetada por essa função de Tx. Já não tem um convolucional. Oi? Já não tem um convolucional. Já tem um termo? Convolucional. Porque se você for para a transformada de Fourier e você fizer a transformada de Fourier dessa função, isso aqui vai dar uma convolução, sem dúvida. Vai sobrar para você uma integral, você não vai ganhar uma equação algébrica, você vai ganhar uma equação integral. Pois não fica em relação de dispersão. Pois é, isso eu estou pedindo a vocês. Senão não teria tarefa. Então eu queria que vocês analisassem a relação de dispersão em presença disso aqui. Como o colega falou, isso vai trazer uma relação convolucional. Então isso eu queria que vocês pensassem. Só para completar para vocês, por exemplo, no caso do eletromagnetismo, só rapidinho para vocês, né? Imagina o seguinte, que a gente tem, vamos pegar as equações de Marx, Roberto, só para... Imagina que eu tenho as equações de Marx, divergência, Pode ter rotacional, tem a equação de Faraday-Lenz, a equação de Gauss do magnetismo, vamos pegar a equação de Ampère-Maxwell. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que esse meu campo aqui, quer dizer, esses aqui são os campos eletromagnéticos que estão se propagando. Mas vamos supor o seguinte, existe um campo de fundo. Imagina que o meu problema seja o seguinte, eu tenho uma região do espaço onde existe um campo, que pode ser, sei lá, o campo gerado por um solenoide, o campo gerado por uma estrela, ou eu estou no interior de um capacitor e a gente joga onda eletromagnética aí. Então vamos dizer que a gente vai pegar o meu campo elétrico, ele vai ser a superposição, existe um campo de fundo, o meu campo elétrico que vai satisfazer a equação de Marx, ele vai ter um campo de fundo aqui, vamos chamar, um campo elétrico zero, que é dado, seria o campo de um capacitor, não importa, o campo externo, e mais aqui o campo que vai se propagar nesse meio. Vamos dizer que aqui vai ser o campo do fóton, vamos chamar de F aqui. Então isso aqui é um campo externo,
Não necessariamente constante. Não necessariamente constante, exatamente. Não necessariamente uniforme, nem constante no tempo. E aqui o campo, vamos dizer, a excitação que se propaga, quer dizer, o campo do fóton, vamos dizer assim. Então, quer dizer, a gente tem o campo total, o campo de fundo que já existe, mais o campo do fóton que entra nesse meio. Eu posso estar no interior de um solenoide e jogar um laser. Então, o campo magnético total é o campo do solenoide, uniforme, por exemplo, nesse caso, e o campo do laser que está se propagando. E a mesma coisa do campo magnético, também como o Henrique falou, não necessariamente nem constante no tempo, nem uniforme. Então, vou ter um B0, mais, estou chamando de B0, né? Mais o campo magnético do fóton. Então a gente vai explicar a nossa equação, as nossas equações de Maxwell, em presença agora dessa situação, no caso dessa situação. Então a primeira equação é botar divergência de E. Então nós vamos ter, não necessariamente esse campo é constante, então ele não vai ter divergência zero. Divergência de E zero mais divergência de E igual a ρ sobre epsilon zero. Faço a mesma coisa para Faraday lentes, causa de magnetismo, vou pegar agora Ampère Maxwell. Rotacional de B0 mais rotacional de B, então, C ao quadrado, agora estou interessado em ver a propagação de fóton. Então vamos dizer o seguinte, vou pegar essa equação aqui, vou pegar aqui a equação de Faraday rotacional de E, zero, mais rotacional do campo do fóton, ao menos dV dt. E claro, a divergência de B0 mais a divergência de B0. Mas para tirar a energia do campo, geralmente o que a gente faz é isso. Vamos derivar essa equação aqui em relação ao tempo. Então nós vamos ter rotacional do E0, ponto. Então, por exemplo, o campo elétrico externo pode ser um campo elétrico oscilante, ele pode estar dependendo do tempo e também não ser uniforme, porque é rotacional não zero. Estou multiplicando essa equação aqui. Vamos fazer o seguinte, multiplicar, vamos pegar essa equação. Vamos fazer o produto escalar dessa equação toda aqui com B. Fazer o produto escalar com B, que aí eu já tiro direto a energia magnética daqui. Então nós vamos ter o seguinte, rotacional de E0, escalar D, mais rotacional de E, escalar D, menos rotação B0, ponto, escalar D. E aí esse termo aqui vai ficar menos derivada temporal de 1 meio do B ao quadrado. Colocação. Já fiz uma derivada temporal aqui para já dar a energia magnética do fóton. Vamos pegar essa equação aqui. Essa que eu peguei, está certo. Vamos pegar essa equação aqui e multiplicar escalarmente por E, que aí eu já tiro a energia elétrica daqui. Vamos pegar essa equação e fazer um produto escalar com ela. Rotacional de B0, escalar E, mais rotacional de B, escalar E. Então, desse lado aqui nós vamos ter 1 sobre C ao quadrado, campo elétrico externo, derivada temporal, escalar campo elétrico do quadrado, mais 1, mais derivada temporal de 1 sobre 2C ao quadrado, campo elétrico ao quadrado, que já vai me dando energia elétrica. E aqui o tempo de dissipação, margem de zero, J, escalar aqui. Se tiver uma corrente também, estou deixando essa corrente, ela poderia não ter, poderia ser que eu tivesse só um campo externo. Tá legal. Então esse termo aqui, então nós já temos
algo para uma equação de continuidade aqui, algo para uma equação de continuidade aqui, e agora esses dois termos aqui, rotacional de E, escalar B, não é isso? Bom, se eu quiser tirar a energia, eu tenho que somar. Na verdade, o que eu vou ter que fazer? Esse termo está do lado direito e esse termo está do lado direito. Então, vai ser interessante eu pegar essa equação e subtrair dessa. Pegar essa equação aqui com sinal menos, porque aí vai ficar energia ao quadrado, E ao quadrado, mais B ao quadrado. Então, vou botar um sinal menos nessa, sinal menos aqui, sinal mais aqui, sinal mais aqui. Eu vou somar essas duas equações. Então, quando eu somar essas duas equações, vai ficar menos rotacional de E escalar B, mais rotacional de B escalar E. Vamos fazer isso aqui. Então, isso aqui está me dando menos epsilon i jk, derivada j, da componente K do campo elétrico, BI. E esse cara aqui está me dando mais epsilon i jk, derivada j e bk, isso aqui é o campo elétrico. Vamos fazer a derivada total. Vamos escrever esse termo aqui como sendo dj de menos epsilon i jk EK BI mais epsilon JK EK DJ BI. Certo? Aí fica uma equação tipo continuidade, fica a derivada desse cara aqui, vezes esse. Agora eu tenho que jogar fora o termo que eu gerei especial, que é a derivada desse cara aqui, DJ atuando no BI. Então, esse termo aqui marca o que vem daqui e me dá essa igualdade. Isso aqui é igual a isso mais isso. Faça a mesma coisa aqui. A gente bota essa derivada J aqui. Vamos botar aqui epsilon JK. PK. I. E aí menos epsilon JK. BK. BK. Derivada J. E, certo? Aí vão aparecer dois termos aqui. A derivada do J, tá? Do B está aqui, e a derivada do E vai se embora. Então, beleza, esse termo aqui é uma divergência. Isso aqui está me dando um produto vetorial. Isso aqui posso trocar essa ordem aqui, posso botar esse J com esse K aqui, vai ficar KJ mais. Então, isso aqui é K, então isso aqui é o produto vetorial de B por E. B vetorial E, componente J. Então, você está me dando a divergência de B vetorial E. Isso aqui está me dando DJBI, está me dando rotacional. Tá? Isso aqui vou trocar também a ordem aqui. Vou botar, não, tá certo, vou botar JI. E aqui vai ficar com sinal menos. Então, esse cara que está aqui é o rotacional de B escalar E. Rotacional de B escalar E. Então, sinal menos aqui. Certo? Esse termo aqui vai ficar, esse aqui também está me dando uma divergência, esse aqui está me dando esse produto vetorial. Posso fazer o produto vetorial de B com E, fazendo essa troca aqui. Troco esse cara aqui, K com J, e boto o sinal menos aqui. Então isso aqui está me dando o produto de E vetor B, componente J. Então isso aqui está me dando menos a divergência de E vetor B. Certo? Isso, né? E esse termo aqui, então esse termo aqui se somam, né? Porque isso aqui é divergência de B vetor E, isso aqui é menos E vetor B. Então eu posso esquecer esse termo aqui, porque troca a ordem do produto vetorial, dá um fator 2 aqui. E aqui, esse termo que ficou aqui para nós, ficou menos epsilon i jk. Epsilon j, então isso aqui ficou, vai me dar um rotacional. Vai me dar rotacional de E vetorial B, né? Tá certo. Isso aqui está me dizendo, rotacional de E vetorial B. Então, isso aqui está me dando divergência de B, escalar E. Tá certo. Então, isso aqui tá me dando, vamos voltar aqui. Isso aqui está dando o que para nós? Se eu trocar a ordem aqui, vai ficar mais JI. E aí,
J e K, DJ I, isso aqui fica rotacional de E vetor B. Então vai ficar aqui, vai ficar mais rotacional de E escalar B. Tá certo. Então a gente está vendo o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Então nós vimos que isso tudo que está aqui pode ser escrito assim. Divergência de 2 vezes B vetor E. E depois, menos rotacional de B escalar E, que vem para cá com o fator 2. Então, esse termo aqui transita para o lado de lá com o fator 2. E esse aqui é rotacional de E escalar B, que está com o sinal mais ali, transita para cá com o sinal com o fator 2. Então, o que a gente está mostrando é que esse 2 cancela, esse 2 cancela e esse 2 cancela. Então, o que a gente tem é que esse termo que está aparecendo para nós aqui, rotacional de B escalar E, menos rotacional de E escalar B, é uma divergência. Divergência de B vetorial E. Então, já está dentro de uma equação de continuidade. Então, quando eu somar essas duas equações para pegar a equação de continuidade, então nós estamos somando. Desse lado aqui apareceu a divergência de B vetorial E, que na verdade deve ser o vetor de point do fóton. Esse termo aqui. Esses dois aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer tudo, esse termo aqui está positivo do lado direito. Então eu vou trazer esse termo do lado de cá, vai ficar derivada temporal, vou botar assim, derivada temporal de 1 meio 1 sobre 2C2 é ao quadrado mais 1 meio de V2. Tá? Esse termo aqui. Somei esse aqui com esse aqui. Aí aquele que estava lá do lado de lá com sinal positivo veio para cá com menos divergência de B vetor E, que é mais a divergência de E vetor B. Então está saindo uma equação de continuidade daqui. E aí agora, vamos olhar os termos que não são equação de continuidade. Nós estamos trazendo, né? Trouxemos esse para o lado de cá, então vamos jogar tudo com a equação de continuidade para o lado de lá. Vai ficar menos μ0 J escalar E. Esse termo que eu estou trazendo DDT para cá e a divergência do B vetor E para cá, do E vetor B para cá. E tudo que não é jogar para o lado de lá. Esse termo negativo, esse termo para aqui vem para cá negativo, menos B0 escalar B. Menos E0 ponto sobre C2 escalar E. E aí os termos que estão do lado de lá. Então lá, menos rotacional de E0 escalar B e mais rotacional de E0 escalar E. Então tá. Então nós temos uma equação, tipo uma equação de continuidade. Do lado, vamos dividir isso aí para acertar as unidades, né? Dividir isso aí por μ0. Então vamos tirar esse μ0 daqui, botar 1 sobre μ0 aqui. C2, 1 sobre C2 é μ0, ε0. Quando tiver o vai ficar aqui ε0. E aqui vai ficar sobre μ0. Estou dividindo tudo por μ0. E aqui sobre μ0. Aqui C2, vou botar μ0 aqui. C2 é 1 sobre ε0 e μ0. Então o μ0 cancela e sobra um ε0 para cá. Aqui vai ficar B2 sobre 2μ0. E aqui vai estar dividido por μ0. Então está claro, isso aqui a gente já sabe. Lá para o eletromagnetismo, isso aqui é justamente a densidade de energia do fóton. O fóton é tudo pequeno. Isso aqui é o vetor de Poynting do fóton. Então isso aqui. Agora, isso aqui, se não houvesse campo externo, isso aqui seria para nós justamente o termo que dá dissipação Joule, né? É a corrente, interação com o campo elétrico, que faz com que haja dissipação de energia pela interação da corrente com o campo elétrico. Então, o fóton está perdendo energia por esse termo aqui. Agora, se houver um campo externo constante, então, se esse campo externo não depende do tempo, ou ele é uniforme, né? Aí tudo zero aqui. Mas agora o que a gente começa a ver é que o próprio fóton, ele pode interagir com o campo de fundo. Então a gente pode ter efeitos de dissipação
do fóton, quer dizer, trocando energia e trocando momento com o próprio campo externo. Mas, claro, se esses campos externos aqui não forem nem constantes e nem uniformes.